Saudações amigos, Missão Carcará. Hoje gostaria de falar um pouco sobre a situação que temos visto se desenrolar no interior de Goiás e mais uma das missões onde as forças de segurança precisam rastrear criminosos. Mas o que eu sei sobre esse tema aí que poderia colaborar afinal de contas? Bom, minha carreira tem mais de 19 anos como repórter e iniciei justamente cobrindo segurança pública. Várias perseguições a tipos de criminosos diferentes, desde serial killers, psicopatas, ladrões de banco, assaltantes, todos aqueles que protagonizaram grandes perseguições. E vejo algumas semelhanças aí com o caso do Lázaro. É justamente nessas pequenas semelhanças e coisas que, também como um amante do outdoor e conhecedor aí de meandros parecidos com o bioma onde ele está, né? Eu gosto muito de acampamento, sou um sobrevivencialista, e então eu vejo de outra forma o mato, né? as selvas, florestas. Então gostaria de fazer algumas considerações que penso serem interessantes e pertinentes. Veja aí. Percebam num bioma parecido, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, como é difícil encontrar as pessoas camufladas pela região. Veja como a água brota e como são densas as grotas por onde a água percorre, por onde os córregos escorrem, como é densa a mata. E veja quando você pretende dormir, montar uma simples barraca na beira de um rio que seja, a mata ciliar é tão densa que ela consegue camuflar muito bem. Nesse local aí, por exemplo, que eu mostro, de cima já não dava para ver mesmo com a minha barraca sendo laranja, ou seja, se destacando da mata. Vou mostrar para vocês um pouco aqui, olha aqui, ó. Aqui é Ceilândia, local onde o Lázaro cometeu os crimes. Aqui é Águas Lindas de Goiás, onde ele estava preso. A BR-070, que é a que ele tem usado com mais frequência. E andando um pouquinho mais aqui, já estamos em Cocalzinho de Goiás. Tá vendo? E ele está entre esses dois lugares, foi avistado agora nesse lugar aqui, ó, Girassol. Olha só quanta mata ciliar para se esconder. Isso aqui tudo são matas mais fechadas, porque elas vão correndo junto com os rios. E olha como é um relevo acidentado. Quer ver que é um relevo acidentado? Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver fotos. Olha essa cachoeira. Imagina, é uma queda d'água, portanto ela vem de um terreno mais alto e vai descendo. Olha só que vale. Tá vendo? É um vale muito acidentado, muita água. Então a água ele não vai passar sede, mas a gente vê que é uma região que tem muitos recursos e muito lugar para se esconder também. Para ele que é um mateiro, isso é ainda mais fácil, ainda mais conhecendo a região bem como ele conhece. E tem isso aqui, ó, várias fazendas, vários sitiantes, o que facilita ainda mais a vida dele para tentar prolongar isso, a escapada que ele vai tentar fazer. Bom, Lázaro foi visto nas proximidades do distrito de Girassol, né, que é próximo ali, dentro de Cocalzinho de Goiás, próximo de Ceilândia, onde ele fez um grande crime lá, matou 4 pessoas. Não vou discorrer sobre a sua ficha corrida, que ela já é bem conhecida. E ele tem uma grande experiência de camuflar, mover pelo mato, é um caçador, conhece a caça invertida, os preceitos de se tornar uma presa e, ao mesmo tempo, lhe conferir vantagens. Caminha à noite, coleta, consegue alimentação, consegue água, sabe onde encontra outros recursos ali perto. As áreas das buscas também são enormes, do tamanho de 10 parques de Ibirapuera, com 15 km². Ou seja, mesmo drones de visão noturnas, aeronaves com a visão térmica também não encontram em desfiladeiros, grotas, matas ciliares fechadas. Então o destino para ele provavelmente é ser ali ou capturado, porque eu não acredito que ele saia de um lugar que ele conhece e vá para um destino improvável que ele não tem planejado. E dificilmente você foge a um cerco de 300 homens, né, que já não está muito mais focado em vasculhar apenas as matas, mas também em secar ali os recursos, né, cercando ali várias propriedades de onde ele poderia tirar ali o que lhe faltar. O frio está chegando nessa região, então as noites vão ser muito apertadas para ele. O que pode bater é o desespero, a fome, a necessidade de ele tentar se render ou em desespero ser capturado e mesmo morto caso tente confrontar as forças de segurança pública. Essa é uma visão que eu tenho assim, de momento tudo pode mudar com a sequência dos acontecimentos. E eu gostaria de mostrar alguns casos que me chamaram a atenção ao longo da carreira
e que são muito interessantes, algumas semelhanças e algumas diferenças. Muita gente chamando aí serial killer. Lázaro, para mim, não é serial killer, ele não tem método de serial killer, as vítimas dele não fazem sentido na cabeça dele, eles são todas utilizadas para lhe prover recursos e fuga. Deixa elas peladas, não é por diversão, me parece muito mais para que ele consiga ter uma vantagem e as controlar, para que elas não fujam no mato peladas, por exemplo. Eu vejo muito por isso, é um cara que está disposto a tudo, porque se ele mata para roubar, mataria por qualquer outro motivo facilmente. Então eu vou mostrar alguns casos aí e espero que você consiga também ver aí algumas semelhanças e coisas completamente diferentes da situação que estamos vivendo hoje. E aí? Leonardo Pareja era um goiano de 22 anos, psicopata, narcisista, manipulador, tinha até uma legião de fãs. Ele era atraído pelo perigo e adrenalina, gostava de dar entrevistas até para as rádios e TVs, onde dizia que não existiria não fosse o perigo e que não era um super bandido, mas certamente mais inteligente do que a polícia. O principal crime que ele cometeu foi em setembro de 1995, uma caçada que durou até dezembro de 1996. Depois de ter assaltado um hotel em Feira de Santana, na Bahia, e manter a sobrinha do governador Antônio Carlos Magalhães, de 16 anos, como refém por 3 dias, ele fugiu por 3 estados e sabia muito bem usar as rotas de escape em uma época de tecnologia analógica e muito precária, sobretudo para as forças de segurança pública. A utilização de helicópteros apenas com visualização durante o dia e a grande extensão de território por onde ele passava dificultou muito essa que era basicamente uma fuga rodoviária. Ele se entregou depois, chegou a ficar preso, fez uma rebelião e depois de ele e mais 43 detentos capturarem pessoas das forças de segurança pública, até o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás conseguiu fugir, sendo preso no outro dia depois de fazer muito estardalhaço, inclusive parar num bar para comprar cerveja e pagar rodadas para as pessoas que estavam nesse bar. Foi preso num posto de combustível. Apesar de agir também em Goiás, ele era muito diferente de Lázaro. As fugas, sobretudo rodoviárias, e o uso de reféns, sabia se anular como alvo. Ele usava lençóis e comprimia os reféns ao corpo dele, buscava a fama e a adrenalina bem diferente de Lázaro. Paulo Cupertino fugiu após matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 9 de junho de 2019. O empresário não aceitava o namoro da filha dele de 18 anos com um artista, e ele é procurado até hoje, inclusive pela Interpol. O pai do garoto, de 52 anos, tomou 4 tiros e a mãe 2. Ele fugiu e foi registrado, inclusive, trabalhando em propriedade rural no Mato Grosso. Provavelmente se refugiou no Paraguai e hoje não se sabe seu paradeiro. Ele tinha conexões e não dispunha de intenção de se entregar ou de falar com a imprensa. A fuga dele se dá por meio de auxílio externo, que abre frentes de possibilidades e oportunidades, e só então ele se movimenta. Há uma nítida rede de apoio, pois ele não dispunha de destino final antes do crime, que não foi premeditado, o que também o afasta da forma de agir de Lázaro. Entre 2003 e 2007, o interior de Minas Gerais foi assolado pelas quadrilhas do Novo Cangaço. Quadrilhas que promoviam ataques que subjugavam as cidades e depois fugas que impediam uma pronta resposta e perseguição, sem a mobilização de equipes táticas e reforços das polícias, utilizando, sim, um armamento superior, táticas de emboscada e assim impedindo que as forças policiais do local conseguissem fazer frente a eles. No mato, em Bonfinópolis e São Gotardo, no início dessas ações, eles escaparam dos helicópteros e cães, mas utilizaram táticas de guerrilha e equipamentos de camuflagem. Alguns deles tinham até redes com essas camuflagens que eles poderiam deitar durante o dia, e os helicópteros que faziam as leituras visuais e o escaneamento da região não conseguiam os localizar nas matas. Eles faziam reféns e tinham à mão praticamente tudo que precisavam, sem precisar sair das áreas que estavam escondidos para as áreas habitadas, o que os conferia ainda mais segurança. Eles tinham de levar dinheiro, que era uma desvantagem, o dinheiro roubado e o armamento extremamente pesado, mas a não necessidade de chegar a áreas populadas
era muito interessante para eles, né? Eles também não tinham interesse com a mídia. Dispunham de planos de fuga, com planos de contingência, sabiam para onde queriam ir, por onde iriam e quais as formas alternativas de fazer qualquer um desses percursos. Acabaram invariavelmente presos pela inteligência da polícia bem depois. O caso de Lindair Marques, de 32 anos, lá em São Roque de Minas, no Centro-Oeste, no ano de 2012, também é muito parecido com o caso de Lázaro. Foram 24 dias de buscas em vão, com a polícia chegando a escutar ele, receber recados dele, mas não conseguindo localizar. O homem se escondeu na Serra da Canastra, não deu chances de ser localizado pelos policiais, que o perseguiram desde o início. Lindair resolveu se entregar depois de uma negociação com os policiais e sua advogada, com a presença do irmão e da mídia para garantir sua segurança. Enquanto ele estava foragido, se aproximou muitas vezes da polícia. No dia em que libertou a prima dele, que estava sequestrada, ele a acompanhou até o local da ponte onde estava combinado e ficou gritando que tinha libertado ela. A polícia chegou a procurá-lo, mas não o encontrou. Dias depois ele foi até buscar suprimentos na própria casa. Trocou tiros com policiais e depois desapareceu. Chegou até a dar uma entrevista para uma rede local, mas nunca foi capturado, apenas quando resolveu se entregar. Ele também é um grande mateiro de reconhecido tática de caçador, conhecedor da região, sabe que não pode sair de lá, dessa região, pois fora do seu bioma seria um alvo fácil. Como um caçador, ele sabe usar a camuflagem da noite, se tocando em grutas, buracos, cachorro, grotas e na mata densa e úmida durante o dia. Sabe viver da mata, mas precisa de alguns víveres vez ou outra, aguardando as melhores oportunidades para conseguir, sem chamar a atenção da polícia e revelar seu paradeiro. Ele precisou se render, quando foi levado à exaustão e à inanição.